vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Após descrever nas bem-aventuranças, veja Mateus 5, versículos 3 ao 12, o caráter essencial que seus discípulos precisariam ter e manifestar. O Senhor Jesus diz que eles deveriam ser o sal da terra, Mateus 5, versículo 13, e a luz do mundo, Mateus 5, versículo 14. Nessas metáforas, Jesus estava denotando não só o papel daqueles que o seguem, mas a importante influência que eles deveriam exercer no mundo. Apesar da perseguição e hostilidade que enfrentariam, veja Mateus 5, versículos 10 ao 12, o Senhor Jesus referiu-se àqueles seus seguidores, chamando-os de sal da terra e de luz do mundo, por causa do alcance da influência esperada por ele, pelo poder do Espírito Santo, que seus discípulos tivessem sobre o mundo. Leia Lucas 24, versículos 45 ao 49, Atos 1, versículos 7 ao 8, e 17, versículo 6. A fim de definir a natureza dessa influência, Jesus recorreu a duas metáforas domésticas. Todo lar, por mais pobre que fosse, usava, e ainda usa, tanto o sal como a luz. Mas, vamos falar hoje apenas do sal. Em todo o mundo ainda hoje, o sal tem sido usado para conservar e dar sabor. A verdade básica que está por trás desta metáfora, sendo comum às duas, sal e luz, é que a igreja e o mundo são comunidades separadas e bem definidas. De um lado está a terra, as pessoas do mundo, de outro, vós, a igreja. É importante ressaltarmos isso de início, pois, hoje em dia, é teologicamente aceito tornar obscuras as fronteiras entre a igreja e o mundo, e referir-se a todas as pessoas, indiscriminadamente, como filhos de Deus, quando, na realidade, sabemos que não é bem assim. Leia com atenção o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 11 ao 12, 2 aos Coríntios 6, versículos 15 ao 18. E 1 de Pedro 2, versículos 7 ao 10. Os dois principais valores do sal são o sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão, individualmente, e a igreja como corpo, devem ser exemplos para o mundo e, ao mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção na sociedade. As igrejas mornas têm apagado o poder do Espírito Santo e deixado de resistir ao espírito predominante no mundo. Leia João 12, versículo 31 e 14, versículo 30, aos Efésios 2, versículos 2 e 3, Tiago 4, versículo 4, e 1 de João 5, versículo 19. Elas serão lançadas fora por Deus. Veja Apocalipse 3, versículo 16, os mornos serão destruídos, por serem condescendentes com o pecado, permissivos com os maus costumes, e por desvalorizar os preceitos do Senhor, para agradar uma sociedade ímpia e distante de Deus. Veja Romanos 1, versículos 28 ao 32. Tais igrejas serão destruídas, pisoteadas pelos homens. Leia Mateus 5, versículo 13b, e João 15, versículo 6. Deus planejou que a mais poderosa denúncia do estado caído da humanidade, dentro da sociedade pecadora, fosse o seu próprio povo redimido, regenerado e justificado. Leia João 15, versículos 22 ao 25, 1 de Pedro 2, versículos 11 ao 12, e 3, versículos 15 ao 16. Dessa forma, os discípulos são chamados a ser um purificador moral, em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. A afirmação é direta: vós sois o sal do mundo. Isto significa que a igreja deve existir para impedir a deterioração moral da humanidade, pelo menos daqueles que, reconhecendo seu estado pecaminoso, arrependido, se deixa salgar, isto é, ser purificado e preservado pela palavra. Leia João 13, versículo 10, 15, versículos 3 ao 6, e 17, versículo 17. Mas, a eficácia do sal, entretanto, é condicional, tem de conservar a sua salinidade. Embora o sal seja muito estável, resistente e quase incontaminável, não obstante, pode ser sim corrompido por impurezas, tornando-se, então, inútil e até mesmo perigoso. A salinidade do cristão é o seu caráter conforme descrito nas bem-aventuranças. Veja Mateus 5, versículos 3 ao 12.
devendo ser visível em atos e palavras. Para ter eficácia, o cristão precisa conservar a sua semelhança com Cristo, e não se contaminar pelas impurezas do mundo. Se nós, os cristãos, formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis, seremos lançados fora e pisados pelos homens. Leia Lucas 14, versículos 34 e 35, e aos Hebreus 6, versículos 4 ao 6. Para pensar, se os cristãos não se esforçarem por fazer um impacto no mundo que os rodeia, são de pouco valor para Deus. Se formos muito parecidos com os do mundo, não temos valor algum. Leia com atenção Marcos 9, versículo 50, aos Colossenses 4, versículos 5 e 6, e 2 de Pedro 2, versículos 20 e 21. Medite agora sobre tudo isso que vimos até aqui. Continuaremos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Fique na paz.